Olá pessoal, como vocês estão? Vamos iniciar a primeira aula do módulo Neuropsicologia aplicada à Psicopedagogia. Os objetivos que temos para essa aula de hoje são compreender os conceitos teóricos que abrangem a neuropsicologia, distinguir as áreas de interesse e da atuação da neuropsicologia, analisar as demandas e as orientações para a realização do exame neuropsicológico, refletir sobre a importância da neuropsicologia na atuação do psicopedagogo. E desde já deixo aqui esse questionamento, para sua reflexão, o porquê que é importante que você, enquanto psicopedagogo, você de outra formação de pedagogia e assim por diante da área de educação ou de saúde, que se porventura esteja assistindo esse vídeo também, por que é importante a gente conhecer a neuropsicologia, a gente compreender quais são esses aspectos que estão envoltos, a sua história, a sua atuação, por que é importante, Espero que na aula de hoje você possa estar respondendo ou pelo menos tendo algumas reflexões sobre esse assunto, tá bom? Então, eu queria começar a nossa aula falando sobre o conceito de neuropsicologia. E a neuropsicologia, como o próprio nome já propõe, ela é uma ciência por ter um método experimental e também um método clínico, como a gente também vai ver. E é uma ciência que ela está interessada em correlacionar os estudos que envolvem, principalmente os pacientes que são lesionados, mas os que são considerados saudáveis em condições clínicas normais, também é do seu interesse, mas de correlacionar as funções mentais, corticais, o cérebro de maneira geral, com o indivíduo, com o seu comportamento, com o seu processamento cognitivo. Então, a neuropsicologia, ela surgiu dentro de um contexto que foi extremamente favorável para a sua imersão clínica, Então, é muito importante a gente já ir considerando a grande relevância dessa compreensão, dessa união desses fatores: sistema nervoso, seu funcionamento, e as funções cognitivas que são oriundas desses aspectos, mas que também sofrem influências do meio e que podem estar alterando ou não o processamento dessas informações a nível cognitivo, afetivo, comportamental. Então, como eu já tinha falado, por ser uma ciência, necessita-se de uma metodologia, e a metodologia em que foi embasada a neuropsicologia e a neurociências como um todo é a pesquisa experimental. Então, os estudos que foram relacionados com animais, com seres humanos, como não existia comitê de ética, conselho de ética, alguns estudos antiéticos também ocorreram. E aí é importante a gente compreender que existe uma série de características para que a metodologia experimental ela possa ocorrer, como o controle de variáveis, a manipulação dessas variáveis, para que a gente possa estar analisando a lei da causalidade, tá joia? Então, um outro método de coleta de informações foi o método clínico. Então, a gente vai ver, a gente vai compreender que uma das grandes bases da neuropsicologia foram estudos com pessoas lesionadas, principalmente pela sua época de surgimento em relação aos soldados da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então, todos os instrumentos avaliativos que envolvem, que fazem parte da neuropsicologia, eles têm uma padronização relacionada e conduzida pelos fundamentos da psicometria. Então, em todo o seu andar ou sua trajetória histórica, a neuropsicologia ela busca esse conhecimento de como é que, a partir de conexões sinápticas, a partir de estruturas encefálicas do nosso tecido nervoso, a gente consegue originar e conduzir alguns processos mentais e algumas escolhas comportamentais também. E aí todo esse processo ele sofreu a influência de duas hipóteses, duas linhas de investigação experimental, que é a linha cerebral e a linha neuronal. Então essa linha cerebral ela tinha esse enfoque, que é o próprio cérebro em si, toda a sua massa encefálica é que proporcionava a origem desses processos mentais, enquanto a neuronal tinha um enfoque maior nessa unidade funcional do sistema nervoso, essa unidade básica, que é o neurônio.
né? Então, teve um paradigma que marcou muito todo o processo histórico que todo o processo em geral, né, de funcionamento histórico, conceitual, teórico, prático, enfim, da neuropsicologia, da neurociências, da psicologia cognitiva, dos questionamentos e das atuações, as intervenções educacionais que têm essa prioridade nessa compreensão das funções mentais. Né? Então, o que é o localizacionismo e o holismo, que eu vou estar adentrando mais nos próximos slides. Eu queria aqui fazer uma ressalva muito importante, que diante desse contexto de surgimento da neuropsicologia, além desses pacientes lesionados, né, teve uma especificidade em relação à função cognitiva da linguagem. Então, a linguagem foi um dos processos psicológicos ou neuropsicológicos mais estudados ou primeiramente estudado, que reforçou, né, que a localização das funções mentais, elas tinham realmente uma região específica, contudo ela se comunicava com o restante do nosso encéfalo, né? E aí eu trouxe para vocês aqui nesse slide os dois principais teóricos, né, diante desse contexto de surgimento, né, de trajetória histórica, que aí a pronúncia vai depender da forma como você vai estar chamando, certo? Já vi pessoas falando de diversas formas, que é o Broca, ou Broca, né, e o Wernicke, ou Wernicke. Então, o que acontece? Esses dois teóricos, eles foram um dos grandes responsáveis para que a gente pudesse compreender que existe duas áreas, duas regiões, inclusive em lobos cerebrais diferentes, que têm correlação com a linguagem. Né? Então, no lobo frontal, né, é a área que é responsável pelo processamento articulatório, pela expressão, né, por essa possibilidade que a gente tem em falar em si. E no nosso lobo temporal, existe uma região específica que ela é responsável pela compreensão. Né? Então, quando os indivíduos eles têm algum tipo de comprometimento em uma dessas áreas, nós dizemos que ele tem a afasia de Broca ou a afasia de Wernicke, vai depender da localização onde está essa lesão, certo? Então, corroborando com isso, a neuropsicologia ela se embasou muito nos estudos clínicos, a partir dessa perspectiva experimental, mas também de uma perspectiva clínica, onde cada caso era estudado, né, de maneira individualizada, eram feitos estudos cerebrais, né, pós-morte desses indivíduos também, e quando em relação ao funcionamento, ao desempenho, quando eram avaliados, eram percebidos que existia um certo padrão, né? E aí eu trago novamente o Broca, né? E aí o paciente, né, que foi a grande revolução, se eu posso chamar dessa forma da neuropsicologia, é o paciente TAM. Então, eram perguntados, né, algumas coisas para esse paciente, ele só conseguia verbalizar TAM, TAM. Né? Então, foi percebido que ele compreendia o que estava sendo perguntado, mas não conseguia verbalizar, articular, expressar. Né? E aí, um outro avanço que colaborou também para o surgimento da neuropsicologia foi o de Kleist, que foi em 1934, alguns anos depois, em relação o próprio mapeamento, né, da localização cerebral mais preciso possível, né, que sugeria alguns comprometimentos específicos que o dano focal ao cérebro trazia. E aí a gente tem que se lembrar, não coloquei no slide, mas o de Brodmann. Né? Então, toda a citoarquitetura em relação às funções cerebrais, né, a localização que ele desenvolveu é muito próximo do que a gente sabe hoje das áreas cerebrais, certo? E aí, um outro teórico que deu uma grande contribuição a partir da cirurgia de pacientes epilépticos, né, foi Penfield. Então, ele também teve essa influência. E aí, aqui eu não quis me alongar nos outros teóricos para vocês,
né? Porque a nossa aula ela é um pouco extensa e falar sobre a história da neuropsicologia ela demanda realmente de muitos detalhes, mas existem outros estudos experimentais também que foram feitos, por exemplo, com animais, como a retirada de algumas áreas cerebrais e eram percebidos, né, nos grupos experimentais quais eram as modificações, né, quais eram as modificações cognitivas, mais especificamente comportamentais, né, que aconteciam com esses animais. Então, como eu tinha prometido, né, é muito importante a gente compreender esses dois grandes paradigmas do processo histórico da neuropsicologia e também da neurociência. Né? Então, nesse processo de entendimento do relacionamento da mente e do cérebro, foram surgindo, né, esses pacientes que tinham esses padrões em áreas específicas e isso ia reforçando uma linha de pensamento, né, um paradigma que se chama localizacionismo, que ele tinha como pretensão essa correlação da atividade de centros cerebrais e funções mentais específicas, né, com áreas específicas. Então, acontecia esse processo de dissociação simples. Existia essa área aqui ela é responsável por determinada função psicológica, como, por exemplo, a linguagem, a memória, a atenção. Né? Então, aconteceram alguns processos, alguns estudos acerca do localizacionismo, né, que foram sendo verificados realmente que existia essa padronização, ou pelo menos uma similaridade, nas respostas das alterações desses pacientes que eram lesados. Né? Então, começou-se a compreender, a entender que a cognição ela tinha uma proposta modular. Né? Existiam módulos que eram responsáveis por funções específicas. E perceba, nesse contexto histórico, né, se a gente fosse puxar um pouquinho mais para trás, existia-se a crença, né, por muitos anos e séculos, que as funções mentais ou neuropsicológicas que estamos falando agora, elas habitavam nos ventrículos cerebrais. Né? Então existia essa ideia, né, em que era ali que habitavam. Então, essa percepção, né, ou essa mudança dos ventrículos para o córtex, né, que aí a gente já está falando dessa perspectiva, é localizado, né, ou não, então foi uma mudança muito significativa para os avanços da neurociência. Né? Então, começou-se, né, a compreender o seguinte, além da cognição, ela ter essa possibilidade, né, modular, ou ter essa dissociação simples, aqui está localizado essa função, começou-se a perceber que existiam algumas duplas dissociações. Então, essa área aqui se comunica com essa, mas também se comunica com esta. Né? Então, é essa possibilidade de ir sendo mais aprofundada. E um dos exemplos é a própria linguagem. Né? Então, aqui nessa imagem, eu acredito que vocês consigam perceber que tem algumas áreas pintadas, né, com alguns números. Esses números querem dizer que cada número desse é correlacionado a uma função específica, que está localizada numa área específica, e que se nessa área, né, 45, 44, né, que é justamente nesse giro aí, tá levando informação para as outras áreas que tem 3, né, tracinhos assim, 40, 39, 41, 42, né? Então são áreas que estão se comunicando, né? Então foi o que a gente é o costume. Foi o que na história começou-se a perceber, né? Então, por isso que eu trouxe aqui esses 3 pontos, né? Se uma lesão X compromete a função cognitiva comportamental X, mas preserva a função cognitiva Y, né? Então a gente está falando de uma dupla dissociação. Outra possibilidade. Se uma lesão em Y compromete a função cognitiva comportamental em Y, mas preserva a função cognitiva comportamental em X. E outra possibilidade de dupla dissociação é que essa atividade da região X, né, vai estar relacionada à função cognitiva X.
E a atividade, né, da região Y vai estar correlacionada à função Y, né? Então é importante a gente compreender, né, que existe essa comunicação, mas nem sempre porque eu me comunico, eu vou estar também comprometendo ou prejudicando a outra área se eu estou lesionada, tá certo? E aí surgiu, em contrapartida com o localizacionismo, um outro paradigma que se chama holismo, né, que foi um francês, né, sim, eu nem disse o nome do outro teórico mais importante, né, do localizacionismo, se chama Gall, Franz Gall, né? Então, os seus estudos, as suas descobertas foram fundamentais, né, juntamente com esses outros teóricos, como Broca, né, com a linguagem. E aí, o contraponto, né, a outra possibilidade é o holismo, esse outro paradigma. Ele dizia o seguinte, né, que as áreas específicas não funcionam isoladamente. Todo o encéfalo, todo o nosso cérebro, ele é interligado. É como se fosse uma grande massa, né? Que ele funciona de modo globalizado e não existem centros funcionais ou áreas específicas. Todo mundo é responsável por tudo, né? Então tem essa característica, né? E aí, aqui eu trouxe essa imagem que eu acho ela extremamente interessante, né? Que ela traz nessa primeira linha, né, um paciente em normalidade, em condição saudável, que não tem nenhum comprometimento, e na segunda linha, um paciente com lesão cerebral, tá? Então, você perceba que na localizacionista, o paciente está lá com todas as áreas, né, funcionando, recebendo informação específica lá do tronco encefálico, né, nesse caso que está sendo mostrado, né? E aí, quando há a lesão numa área específica, só há o comprometimento de uma bolinha, né? Por isso que fica tudo pretinho. E aí, quando a gente vem para a letra C, né, e para a letra D, que é essa coluna do meio, a gente verifica como é que o holismo ele funciona. Ou seja, todas as informações, elas partem e se vão para todo mundo, né? Tanto vem aqui do tronco encefálico, quanto vai entre todas as outras áreas corticais e dos lobos de maneira geral. E quando há o comprometimento e a lesão, perceba que há o preenchimento um pouquinho em cada círculo. Então, se há uma lesão nesse paciente, então todas as funções também elas vão ser comprometidas, né? E aí, uma visão, né, que foi surgindo a partir desses estudos, né, que ele faz faz essa associação, né, entre essa estrutura e função e condições, entre essa estrutura e essa função, ela traz uma nova vertente, como se fosse uma mistura dos dois, né? Então perceba nessa letra E que os centros funcionais, eles existem, recebem informação do tronco encefálico, mas se comunicam. E quando esse paciente, que é a letra F, ele tem uma lesão, e quando eu falo lesão, pode ser tanto provocada por meio externo, como um acidente de moto, por exemplo, aqueles esportes, né, que há contusão, ou um AVC, por exemplo, né, uma isquemia cerebral e assim por diante, né? Então, lesão entenda como esse contexto, certo? E aí, essa área que, nessa perspectiva associacionista, que pega essas duas visões, né, existe a lesão nessa área específica, um comprometimento nas áreas, né, e aí a simulação, né, para tornar mais dinâmica a explicação, pega essas outras duas bolinhas que estão perto, elas nem tão pretas nem tão cinzas, elas estão brancas, então há um certo comprometimento. E aí, uma coisa interessante que já fica a dica para a próxima aula é a gente entender o processo de plasticidade cerebral. Então, você perceba que esse indivíduo, né, teve essa lesão, comprometeu um pouco das regiões que estavam ali próximas dele, né, mas pela plasticidade cerebral é possível a gente reabilitar esse paciente dentro dos seus limites e das suas condições clínicas, certo? Então, eu queria lhe perguntar o seguinte: para você, né, entendendo
o que existiu o paradigma localizacionista e o holista, qual você acha, e aí eu vou aproveitar para beber um pouquinho de água, qual você acha que perdura e que é aceito e que os profissionais da área da neuropsicologia e neurociência de maneira geral, eles utilizam para se fundamentar? Qual é que é o certo hoje? E aí? Bom, os dois, né? E aí eu trouxe esse trechinho, né, do livro de Neurociência Cognitiva, que fala o seguinte, né, que esse conflito entre localizacionistas e holistas, quando afirma que as funções complexas como raciocínio e memória são produtos de vários processos subjacentes realizados em distintas regiões do encéfalo, entretanto, os processos simples que são recrutados a exercer tais habilidades são localizados. Há, portanto, uma interação entre as duas teorias. E é importante a gente compreender isso, né? Que existe sim uma localização ou centros funcionais de funções mentais, né? Em locais específicos do nosso córtex, de maneira geral. Quando eu falo córtex, eu estou falando toda a superfície do nosso telencéfalo, do nosso cérebro, certo? E aí, também é importante a gente entender que todas essas funções, e nessa disciplina a gente vai ver algumas, elas estão interligadas. Porque pare para pensar comigo, tem como ter aprendizagem sem atenção, sem memória, sem emoção, sem inteligência? Então, a gente consegue separar didaticamente para poder conversar melhor, para explicar, para compreender as características individuais dessas funções, mas a gente não consegue destrinchar assim, eita, eu vou pegar aqui a memória, eu vou falar só sobre ela, né? Então todos esses processos eles vão funcionando e acontecendo simultaneamente. Tá joia? E aí, continuando esse processo histórico, essa trajetória da neuropsicologia, existe um teórico, um pesquisador muito importante, que ele é considerado o pai da neuropsicologia, e ele sofreu influência desse processo de pesquisa experimental, dessa questão clínica. E uma das coisas mais interessantes também, que vai trazer uma perspectiva diferenciada para essa ciência, que antes nem se chamava neuropsicologia, não tinha um nome, né, especificamente. Basicamente surgiu realmente por Luria, né? Que Luria ele foi contemporâneo, né, de Vygotsky. E ele tinha, né, estudos e conversava muito com ele, alguns relatos trazem isso, né? E Leontiev também. Então, esses teóricos, eles foram responsáveis, juntamente com os seus conhecimentos, né, pelo fundamento, né, da psicologia cultural histórica. Então, o que é muito interessante, né, nesse contexto e vale a pena a gente enfatizar. Até o momento se falava muito de questões neurobiológicas, né? A gente tentava entender onde é que estavam as funções, qual é a função ou o principal objetivo e assim por diante. Só que pouco se falava, ou pelo menos era secundariamente, as questões que eram relacionadas ao ambiente, à cultura, né? Então, Luria ele veio trazer esses pontos relevantes, porque isso impacta diretamente no processo de aprendizagem, né? No processo que está subjacente, como memória, como atenção. Então, a gente só consegue se motivar, sentir algumas emoções e até falar, né? Se a gente tiver em contato com o outro. Então, Luria, ele era ali, né, contemporâneo também à Segunda Guerra Mundial, e ele teve muitos pacientes que eram lesionados, né, eram soldados lesionados, e ele fazia muitos estudos e verificava, né, esses fatores correlacionados ao próprio ambiente, à cultura que esses pacientes soldados eles tinham vivenciado, né? E uma das coisas também muito importantes de Luria foi esse conceito de neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, né? E aí sobre isso a gente vai falar na próxima aula, tá? Então, o Luria, né?
ele tinha essa preocupação de que os vínculos funcionais entre as regiões cerebrais são construídas historicamente, né? Então, por exemplo, as áreas responsáveis pela linguagem se tornam funcionalmente conectadas a regiões vinculadas ao processamento visual e motor a partir, por exemplo, da invenção da escrita. Então, a gente já vai correlacionando outras funções, né, neuropsicológicas, mas só foi possível por causa de quê? Da cultura, da sociedade, né, do ambiente de maneira geral, né? Então, Lurie, ele tinha um sistema de funcionamento cerebral que a gente também vai ver na próxima aula. Então, aguarde que a próxima aula a gente vai ver muita coisa, né? E aí, aproveitando o spoiler, né, a gente vai ver sobre o desenvolvimento neuropsicológico e vamos ver bases biológicas, né, e assim por diante. Aguarde, tá bom? Então, qual era a proposta a partir de então, né, já fundamentada na neuropsicologia? Eu trouxe para vocês aqui uma compreensão de objetivo teórico, prático e teórico e prático, tá? Então, teoricamente, a neuropsicologia ela tem como objetivo ampliar os modelos já conhecidos e criar novas hipóteses sobre as interações cérebro-comportamentais. Trabalhar com indivíduos portadores ou não de transtornos e sequelas que envolvem o cérebro e a cognição. E estudar em interação com outras áreas da neurociências, da medicina e da saúde. É muito importante a gente se lembrar disso. A neuropsicologia ou os conhecimentos neuropsicológicos não se faz somente com um profissional. Então, o que vai estar trazendo de informações para a gente, para compor o entendimento neuropsicológico de um indivíduo, são aspectos relacionados à psiquiatria, psicopatologia, desenvolvimento humano, neuroimagem, tantas coisas, né? Que aí é importante a gente compreender que realmente, por ser multidisciplinar em formação, a gente também atua de maneira que interaja, né, com outras formações e outros profissionais. Então, na prática, o que a neuropsicologia ela pode estar trazendo para o profissional? Né? Então, ela traz, ela faz, ela realiza esse levantamento de dados clínicos, tá? Faz o diagnóstico, estabelece vínculos da intervenção e reabilitação particular e específica para indivíduos e grupos de pacientes. E aqui, mais uma vez, eu reforço, né? Assim como a gente entende que existe a influência da cultura, da sociedade, do ambiente de maneira geral, também existe a influência da subjetividade do indivíduo frente ao seu funcionamento enquanto ser humano, né, com suas funções mentais e com seus comportamentos, certo? Então, mais um objetivo prático, né? Fornecer esses dados objetivos e formular hipóteses sobre esse funcionamento cognitivo, tá? E fornecer esses dados para que possa contribuir para escolhas de tratamento, né? Então, são as mais diversas áreas que a gente pode estar colaborando. E aí, fazendo essa associação, né, teórica e prática, eu trouxe para vocês que o neuropsicólogo, né, a neuropsicologia, ela pode estar desenvolvendo e criando alguns materiais e alguns instrumentos para estar cada vez mais se adaptando a essa individualidade do indivíduo, né? Ficou meio redundante aí, mas essa subjetividade e essas questões que são típicas, né, das culturas, dos grupos de maneira geral. Essas atividades elas podem ser realizadas em diferentes espaços, né? Lembrando que a gente, enquanto profissional, a gente tem a tendência de receber esse paciente no consultório para fazer algum tipo de avaliação e esse paciente vai embora, né? A gente também pode levar esse paciente e realizar treinos cognitivos, treinos comportamentais, reabilitar esse paciente em outros contextos, em contextos que são mais naturais e mais cotidianos para ele, que é isso que vai fazer a diferença, né? Um bom profissional não é aquele que consegue que um paciente ele responda dentro do consultório somente. É importante, claro, mas a gente precisa ter essa generalização do comportamento novo, do funcionamento cognitivo em outros contextos não artificiais, como é o consultório, né? E também de orientação da família e de trabalho em equipe multidisciplinar.
Tá? Então, eu trouxe para vocês algumas características, né, desse paciente em neuropsicologia. Geralmente, o paciente que nos procura, né, em neuropsicologia são aqueles pacientes que possuem algum tipo de prejuízo ou modificação cognitiva ou comportamental devido a eventos que atingem primário e secundariamente o sistema nervoso central, certo? Que possui potencial adaptativo, né, que não é suficiente para esse manejo da vida prática, acadêmica, profissional. Então, ele procura um neuropsicólogo, seja para realizar uma avaliação ou uma reabilitação para melhorar a sua qualidade de vida, né? Ou aqueles pacientes em que foram geradas ou associadas a problemas bioquímicos ou elétricos do cérebro, decorrendo disto modificações ou prejuízos cognitivos, comportamentais ou afetivos, como, por exemplo, pacientes que têm ou tiveram epilepsia ou alguma questão relacionada a esse tipo de surto. E aí eu trouxe para vocês aqui, né, nessa figura, nesse quadro, na verdade, né, alguns objetos de estudo da neuropsicologia, né, são as funções que vão estar compondo a cognição, né? E também os elementos que estão relacionados com isso, né? Então, atenção, percepção, abstração, processamento de informação, memória, funções motoras, linguagem, raciocínio, funções executivas, habilidades acadêmicas, aprendizagem e visoconstrução. Aqui nesse módulo, a gente enfocou em algumas dessas funções, né? Mas mais uma vez eu reforço que a gente só faz essa diferenciação ou essa abordagem específica para que a gente possa estar compreendendo especificamente, mas tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, as áreas de atuação da neuropsicologia, podemos dividir ela em 3 pilares. Tá? Avaliação neuropsicológica, reabilitação e pesquisa. Certo? Na aula de hoje, a gente vai ver alguns aspectos que são correlacionados à avaliação neuropsicológica. Em relação à pesquisa, né, a pesquisa ela pode ter esse caráter de básico ou de aplicada. A maioria das pesquisas que são realizadas na área de neuropsicologia são pesquisas de cunho mais experimental, né, então pesquisas mais básicas, mas também tem pesquisadores que fazem o uso de testes neuropsicológicos em algumas populações, como populações de idosos, né, para compreender e verificar o perfil de alguma demência, por exemplo, né? E aí, quando a gente fala de reabilitação, né, só fazendo aqui uma informação extra, né, que é importante também, a reabilitação neuropsicológica, ela tem como objetivo ou como função ou pretensão fazer intervenções necessárias junto ao paciente para que ele possa estar melhorando, compensando, contornando ou se adaptando às dificuldades. Muitos pacientes que estão passando por esse processo de reabilitação, né, são pacientes que geralmente, né, sofreram algum tipo de mudança de vida, né, de rotina, seja por causa de algum acidente interno ou externo, se eu posso chamar dessa forma, né? Então, tem muitas dificuldades, né, de compreender que a rotina mudou, o seu estilo de vida é outro, né? E a partir dessa reorganização de hábitos, por exemplo, a gente pode estar ajudando esse paciente a ter uma melhoria na qualidade de vida, certo? Outro objetivo é estar orientando os familiares para que eles possam estar atuando como participantes desse processo, né? Porque o paciente, isso em todas as profissões de maneira geral, eles vêm para a gente realiza as intervenções ou avaliações, mas quem passa a maior parte do tempo com ele são os familiares. Então a gente precisa orientar esses familiares e treinar também, né? Trazer eles para perto da gente para que a gente possa ser uma equipe mais forte. A gente também tem como pretensão, né, nessa reabilitação a orientação e estar junto, compondo essas equipes multiprofissionais, as outras instituições acadêmicas, profissionais de maneira geral. E aí a grande missão da gente é que esse indivíduo ele volte, né, a ser inserido, né, na comunidade o quanto antes, né? Se ele era um indivíduo participativo, né, ativo nos seus grupos sociais, então a gente precisa fazer com que ele volte, que ele retome dentro de outro contexto, né, de outro paradigma que ele está vivenciando hoje. Né? Então, essa pretensão de adaptação individual e familiar também, né?
E aí, corroborando com isso, né, a atuação da neuropsicologia, ela se dá, como eu mencionei, nessa parte avaliativa, de reabilitação e de pesquisa, para que a gente possa alcançar, né, e alguns objetivos, como diagnóstico, acompanhamento, tratamento e pesquisa, né? Principalmente das funções que têm correlação com o nosso sistema nervoso, as funções neuropsicológicas, as emoções, personalidade e comportamento. E fazer tudo isso uma correlação com o funcionamento cerebral. Né? Então, o neuropsicólogo ele tem por objetivo principal correlacionar as alterações observadas no comportamento do paciente com as possíveis áreas cerebrais envolvidas, realizando essencialmente um trabalho de investigação clínica que utiliza testes e exercícios neuropsicológicos, certo? Aqui eu trago uma indicação, né, de vídeo para vocês. Do meu canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu coloco algumas videoaulas, né, algumas dicas em teoria cognitivo-comportamental, então depois dá uma passadinha lá para você compreender melhor como se tornar um neuropsicólogo ou como é que é possível ter esse tipo de formação. E aí, a gente vai encaminhando, né, para a parte final da nossa aula, que ela abrange o exame neuropsicológico. E aí é importante a gente compreender o seguinte: quando falamos em neuropsicologia, a gente entende que tem aqueles 3 pilares de atuação, não é isso? Avaliação, reabilitação e pesquisa. O exame neuropsicológico ele faz parte desse processo de avaliação. Ele refere-se, na verdade, ao todo, tá? Não é um procedimento de neuroimagem, não é uma ressonância, não é uma tomografia. A função do neuropsicólogo não é localizar a função, e sim compreender o seu funcionamento, o funcionamento daquela função no dia a dia do indivíduo, dos seus comportamentos, tanto no contexto saudável quanto patológico, né? Lesionado, comprometido. Então, o exame neuropsicológico ele envolve todo o contexto. Né? E aí eu vou trazer alguns esquemas para a gente compreender melhor. Em relação à conceituação, né, ele é esse procedimento de investigação clínica que compreende ou tem como pressuposto básico que todo comportamento, processo cognitivo ou reação emocional, ela tem como base a atividade de sistemas neurais específicos. Que é justamente isso também um dos pressupostos básicos da neuropsicologia. É a gente compreender que existem áreas cerebrais com funções específicas que possuem a sua correlação com a área cortical, certo? Então, o que a gente estava conversando nos aspectos históricos do holismo, do localizacionismo, né, toda essa compreensão ou essa briga, né, entre os paradigmas, foram responsáveis por estar norteando algumas dessas aplicações de exames neuropsicológicos, né? Então, por isso que é importante a gente compreender todo esse processo histórico. E aí trago uma reflexão para a gente, tá? O exame neuropsicológico é um dos mais importantes exames complementares na prática clínica do profissional que lida com comportamento e cognição. Seus resultados devem ser considerados à luz de outras informações clínicas para potencializar não apenas questões de diagnóstico, mas para fundamentar rotinas de intervenção eficientes. Né? Então aqui está bem explícito para que serve, né, o exame neuropsicológico. A gente não deve avaliar só por avaliar. A nossa avaliação ela tem que ter um sentido. E um dos sentidos é estar norteando e possibilitando meios de intervenção terapêutica. O resultado, né, que vai ser gerado, né, o laudo, o relatório neuropsicológico, ele deve ser claro para as diversas profissões, tanto da área da saúde, educação, ou dependendo do encaminhamento que foi feito, né? Então, todo esse processo para se tornar eficaz, né, ele precisa, né, seguir ou traçar alguns objetivos, que basicamente, né, é o que a gente está conversando desde o início dessa aula, que é sobre o funcionamento cognitivo, comportamental e também emocional. Né? Não tem como a gente desassociar o indivíduo que está sendo investigado acerca das suas funções neuropsicológicas em geral, que são as baterias, né?
como esse indivíduo tem alguma dificuldade de aprendizagem, né, e a gente simplesmente ignorar os aspectos emocionais dele, né? Impossível. Né? Então, é a partir desse exame neuropsicológico que a gente permite traçar inferências sobre a estrutura e a função do sistema nervoso a partir da avaliação do comportamento do paciente em uma situação bem controlada de estímulo-resposta. E aqui reforça a importância de estarmos utilizando, né, como metodologia a base experimental, certo? Então, o exame neuropsicológico é essa peça-chave para a identificação das síndromes neurológicas e para o estabelecimento de hipóteses sobre sistemas neurais comprometidos ou preservados. Não é uma ressonância, como eu falei para vocês, né? O nosso objetivo não é esse de localizar. Quem faz isso é a neuroimagem, como eu já mencionei, né? Então, o neuropsicólogo ele tem que estar atuando diretamente, né, com um neurologista, em que os aspectos que são verificados nessa especialidade médica são diferentes do que a gente aborda. Eu costumo dizer que o nosso papel, ou os instrumentos, as armas que o neuropsicólogo tem, dão muito subsídio para que ele possa dar andamento com o tratamento dele, porque o que nós fazemos nenhum outro profissional faz, que é justamente estar investigando, mensurando, quantificando, qualificando o seu desempenho funcional, né, em relação às funções, em relação ao seu comportamento, a ele como um todo, né? Então, o que está avaliando, né, esse exame neuropsicológico? É importante a gente se lembrar que a gente tem que fazer toda uma anamnese completa desse indivíduo, e para cada faixa etária, para cada grau de escolaridade, as intervenções ou as falas do profissional tem que ser adequadas, certo? Então, vai estar avaliando funções de todo tipo, né, como a gente já mencionou, alguns exemplos, como inteligência, atenção, funções executivas, memória, linguagem, assim por diante, né? Então, geralmente, quando um paciente ele chega para realizar uma avaliação neuropsicológica, né, lógico que vai depender da demanda, das indicações que a gente vai ver daqui a pouco, esse paciente ele necessita, né, a gente precisa compreender esse paciente como um todo. Então, eu sempre costumo dizer que o ideal é que a gente faça uma avaliação, né, global desse paciente, porque a gente não consegue muitas vezes pegar essa função e pensar ela e dizer aqui está somente a atenção, né? Então, com a bateria completa, a gente consegue ter essa visão global do paciente, que muitas vezes a queixa com que ele chegou não é de fato o que está mais comprometido, né? E aí eu trago para vocês esse esquema aqui do seguinte: a gente precisa, nesse processo de anamnese, compreender essa história prévia do paciente, né? Inclusive correlações com a sua família, né? Deixa eu passar aqui. Pronto. Eita, calma. Então, essa história prévia, né, que a gente precisa compreender, inclusive quais patologias ou doenças ele já teve antes, né, de estar vindo realizar essa avaliação. A gente precisa compreender o que levou esse paciente até essa avaliação, né? Então, a história atual, a sintomatologia, quais seriam, a partir daí, quais são as possíveis hipóteses que a gente já começa a ficar de olho, levantando, né? E aí essas informações, tanto da história prévia quanto da atual, a gente consegue com o próprio paciente, se ele tiver condições, obviamente para isso, que a gente faz diante de um contexto de entrevista, né? Pode ser de preenchimento também de alguns questionários, né? E da própria observação comportamental. E o processo, isso a gente não está falando de nenhuma aplicação de instrumento neuropsicológico, viu? Isso aqui é todo um contexto que é básico. Eu vejo muitos profissionais de neuropsicologia errando nisso. Ficam muito ansiosos para testar o paciente, para mensurar, para ver como é que tá e assim por diante, que esquecem de se lembrar, bem redundante mesmo, mas que o indivíduo, ele não é somente o resultado de um teste.
O indivíduo é aquela pessoa que veio buscar auxílio, que veio buscar ajuda para que a gente possa estar colaborando com a qualidade de vida dele. Então, para isso, a gente precisa escutar, a gente precisa ter respeito, a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Ter empatia, porque tudo isso faz diferença. Né? Então, quando a gente está se predispondo ou indo por indicações, né, a realizar qualquer tipo de avaliação, a gente já fica tenso. Então, esse é um processo também que a gente precisa ir formando o vínculo, né? Pelo menos eu, enquanto profissional, eu penso assim. Né? E aí, falando da avaliação psicológica, neuropsicológica propriamente dita, né, é importante a gente considerar o comportamento do paciente, como é que ele se organiza, né, em relação ao seu processamento, ao seu funcionamento das informações, né, e também em relação aos comandos e às tarefas que a gente está solicitando para ele. Então, a gente vai estar fazendo essa avaliação dessas funções a partir de testes, exercícios, instrumentos de maneira geral, né? Que tem essa padronização. Se você quiser compreender mais sobre esses aspectos relacionados aos pilares da avaliação neuropsicológica, como observação, entrevista, que mais? Escalas de avaliação e assim por diante, você pode acessar esses outros vídeos também que eu coloquei lá no meu canal no YouTube, que eu vou estar me aprofundando sobre isso, certo? E aí, eu trago para vocês aqui que a junção dessas informações, dessa coleta de dados, né, pode estar gerando para a gente essas informações acerca do paciente, do seu perfil de habilidades e dificuldades, e que vai levar para a gente, né, caso a gente dê continuidade nesse processo de reabilitação, né, que são duas coisas diferentes. O neuropsicólogo ele pode realizar a avaliação neuropsicológica, entregar o laudo e etc. E o processo acabar por aí. Ou se esse indivíduo ele tiver indicação com esse mesmo neuropsicólogo ou com outro, ele pode dar andamento para a sua reabilitação cognitiva ou neuropsicológica, né? Que é traçado a partir dessa avaliação, né? A gente não tem como intervir terapeuticamente se a gente não souber o que está preservado e o que está comprometido, não é verdade? E aí, o que é interessante? Que depois dessas intervenções, dessa reabilitação e assim por diante, a gente realize uma nova avaliação para fazer um comparativo, né? Para saber como é que esse indivíduo está. Tá? Então, em relação aos instrumentos, eu trago aqui uma possibilidade, né? Pode ser tanto em relação a testes quanto em relação a exercícios. Tem um pouco de diferença, né? Os testes formais são métodos estruturados, aplicados com instruções específicas e normas derivadas de uma população representativa. E os exercícios neuropsicológicos são métodos de exploração da cognição e comportamento, abordando as diversas etapas necessárias para desempenhar uma determinada função, tá? Então, é importante só a gente compreender isso, né? Que existem formas ou dinâmicas, umas podem ter uma formatação psicométrica que a gente precisa se debruçar no quantitativo, na mensuração, verificando a padronização, faixa etária, escolaridade, gênero e tudo isso, e outros a gente consegue dados qualitativos, né, que vão dizer ou corroborar ou não com aqueles resultados que a gente está tendo do paciente frente à avaliação. Tá? É importante, eu destaquei aqui alguns cuidados na aplicação desses instrumentos. Né? Então, diversos fatores podem estar interferindo no desempenho do paciente nesse dia. Seja uma noite mal dormida, alguma medicação, perda de algum ente querido, emprego, né? E assim por diante. Então, tudo isso deve ser levado em consideração porque altera, sim, o desempenho do indivíduo. Um ambiente controlado, né? De preferência que seja da mesma forma todas as vezes que esse paciente for até o consultório. Geralmente, e vai depender de muitos fatores, né? As sessões de avaliação neuropsicológica podem durar de 4 até 12 sessões. Vai depender do paciente, da demanda, dos instrumentos que você escolher, do objetivo da avaliação e assim por diante, tá? E aí a demanda, né? A gente viu que existe a avaliação, a possibilidade de avaliação de todas as funções neuropsicológicas, né? Qualitativamente a gente consegue dados em relação ao comportamento do indivíduo e assim por diante, mas qual é o tipo de demanda, né?
Então, são pacientes com diversas manifestações, tá? Então, pacientes com traumatismo crânioencefálico, com AVCs, com demências, distúrbios de aprendizagem. E esses comprometimentos, né, geralmente quando chegam para estar realizando algum tipo de avaliação com a gente, são comprometimentos que estão tendo algum tipo de prejuízo para a vida desse indivíduo ou tem alguma pretensão legal que a gente fala já já. Tá? E aí é interessante a gente se lembrar que quando a gente fala dessas possibilidades, né, de demandas desses pacientes, existem os níveis também de comprometimento. A gente precisa compreender isso da patologia do paciente ou da condição que o paciente se encontra, porque é isso que isso pode estar gerando algum tipo de viés na nossa interpretação dos dados, né? Por isso que eu coloquei aí, o comprometimento severo ou grave, ele pode gerar rendimento ainda menor nos testes e por isso que a gente tem que estar verificando qual tipo de instrumento adequado, certo? Então, a gente também, como demanda, né, a gente faz o acompanhamento de tratamentos cirúrgicos, medicamentosos e de reabilitação, né? Tratamento visando reabilitação e alguns direcionamentos legais, né? Como, por exemplo, um paciente que quer se aposentar, né? E precisa de um laudo neuropsicológico para que possa comprovar a sua incapacidade. Ou um indivíduo que tem diagnóstico neurológico ou uma hipótese diagnóstica de TDAH e precisa de um laudo neuropsicológico para que ele possa tá entregando na escola ou na faculdade para estar tendo seus direitos concedidos, né? E aí, quando a gente está falando de todo esse processo de avaliação neuropsicológica e tudo isso, né, que faz parte do exame neuropsicológico, o fechamento disso, né, é com o laudo. A gente realiza todo esse processo avaliativo e devolve, né, para o paciente a correção disso. Existem formas estruturadas para que esse laudo ele possa estar sendo feito de maneira adequada, mas ele precisa ser claro o suficiente para ser utilizado pelo paciente, pela família, pelos profissionais que estão envolvidos, tá? Pode ter caráter clínico, jurídico ou de perícia, né? E uma das coisas mais importantes para o paciente é a entrevista devolutiva, né? Não é o papel em si, o laudo em si, mas sim você conversar com esse paciente. E eu sempre costumo dizer, não entrega o papel para ele, deixa ele ler e fica olhando, não. Pelo contrário, né? Fica com o papel, porque o paciente ele não é um papel, ele não é um resultado de um papel, né? Ali está um recorte do que ele apresentou naqueles dias de avaliação e assim por diante. A gente tem que ter um olhar muito mais humanizado, pelo menos eu penso dessa forma, né? E aí esse paciente, ele precisa saber como é que foi o seu desempenho e por que não começar pelas funções que estão preservadas, né? Então, é importante a gente salientar isso, ó. Foi verificado que você teve um bom desempenho nisso, né? E depois você traz o que está com dificuldades, que está com prejuízo, com comprometimento. Também é preciso conter no laudo alguns encaminhamentos, né, que o neuropsicólogo ele compreende e algumas hipóteses diagnósticas também, tá? Então é um momento realmente muito importante e tem que ser feito com bastante ética e bastante manejo empático e humanizado também, né? Para finalizar a nossa aula de hoje, eu trouxe essa citação de Hipócrates que eu gosto muito, que é ela que vai dar andamento para a nossa próxima aula, tá? O homem deve saber que de nenhum outro lugar, mas do encéfalo, vem a alegria, o prazer, o riso e a diversão, o pesar, o ressentimento, o desânimo e a lamentação. E por isso, de uma maneira especial, adquirimos sabedoria e conhecimento, e enxergamos e ouvimos e sabemos o que é justo e injusto, o que é bom e o que é ruim, o que é doce e o que é amargo. E pelo mesmo órgão, tornamo-nos loucos e delirantes, e medos e terrores nos assombram. Todas estas coisas suportamos do encéfalo quando não está sadio. Neste sentido, sou da opinião de que o encéfalo exerce o maior poder sobre o homem.
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi enfocada em neuropsicologia, nos aspectos conceituais, suas características, seus pressupostos básicos. E aí a gente terminou essa aula compreendendo um pouco sobre essa atuação, né, especificamente no exame neuropsicológico. Na próxima aula, nós vamos estar estudando e compreendendo um pouco desse encéfalo que Hipócrates ele já trazia como de grande importância. A gente vai compreender que existem algumas bases biológicas, né, tanto anatômica quanto fisiológica, que vai estar corroborando com todo esse processo que a gente está estudando, né, do desenvolvimento do indivíduo, né, que existem algumas características específicas relacionadas à própria plasticidade cerebral, às características relacionadas à aprendizagem, e aí a gente vai caminhando para estar falando sobre outras funções neuropsicológicas que também Hipócrates trouxe, né, no seu trechinho aqui, que eu consigo ver como as próprias emoções, a capacidade de julgamento, de tomada de decisão, né, e assim por diante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero você na próxima aula. Tchau, tchau!